Vamos lá, pessoal. Grandezas diretamente proporcionais. Grandezas são coisas que a gente mede. Normalmente é avaliado em vários fenômenos. Eu posso ter metro, grama, quilo, algo científico. Tudo que eu meço é grandeza. Mas alguns fenômenos, as grandezas têm relação entre si. E essa relação pode ser direta ou inversa. Então vamos ver a direta. A relação direta é quando eu tenho mais de um assunto, mais de um valor, e eles aumentam ou diminuem proporcionalmente. Receita clássica, o exemplo clássico, receita de bolo. Vamos supor que para fazer um bolo básico, para cada 2 ovos, eu use 1 xícara de açúcar. Então aqui eu tenho uma unidade, aqui eu tenho outra unidade. Eu sei que se eu for fazer mais receitas, eu quero fazer 3 receitas, eu vou usar 6 ovos. E vou usar, vezes 3 xícaras de açúcar. É uma grandeza que aumentou proporcionalmente todos os itens que eu tiver na minha receita. Mas assim como eu posso aumentar, eu posso diminuir. Se eu quiser fazer meia receita, eu vou colocar um ovo, vou colocar meia xícara de açúcar. Isto é grandeza diretamente proporcional. Mas há casos em que a grandeza diretamente proporcional tem valores não tão simples, não tão fáceis. E existem cálculos que são chamados cálculos da regra de 3. E aí nós temos o quê? Vamos pensar num exemplo aqui. Vamos colocar assim, distância, tá? Essa letra linda minha, e tempo. Vamos supor que eu diga que alguém faça uma caminhada de 4 quilômetros e consiga fazer isso em... aí não é nem caminhada, vamos colocar assim, 30 minutos. Eu sei que se eu quiser cumprir 5 quilômetros, eu vou gastar um tempo maior. Mas qual tempo? Quando eu faço esta colocação de 4 para 5, eu não tenho um múltiplo normal. Mas eu sei que seja lá qual for este múltiplo, ele vai ser o mesmo nessa diferença de tempo. E aí eu posso colocar aqui um valor oculto, no caso x, e quando eu tenho 2 grandezas, 2 assuntos que aumentam ou diminuem na mesma proporção, e eu quiser descobrir um valor oculto entre eles, eu faço uma multiplicação cruzada. Eu faço isto aqui, ó. Eu sempre pego as diagonais e vou colocar na frente a diagonal que tem o valor oculto, né? 4 vezes o meu x minutos é igual a 5 vezes 30. 4x minutos, 150 minutos. O meu x serão 150 minutos dividido por 4. Não vai dar um tempo exato, vai dar um tempo aproximado, não tem importância. 3 vezes 4, 12. 30. 4 vezes 7, 28. Eu vou então usar 37,5 minutos. Lembrando que, se eu quiser usar a ideia de sistema horário, eu teria que dizer 37 minutos, meio minuto, 30 segundos. Tá? Ou escrever minuto e o S de segundo. Enfim, há várias formas de notar. Então, uma grandeza diretamente proporcional é algo que aumenta ou diminui da mesma forma em 2 valores e eu resolvo multiplicando cruzado. Se for maior ou se for menor. Tá? Não faz diferença. Usando o mesmo exemplo, se eu dissesse assim, mas 4 quilômetros demorou 30 minutos e 2 quilômetros. Naturalmente a gente está vendo aqui, não é? Que diminuiu, o maior está em cima. Aqui também o maior vai estar em cima, aqui também vai diminuir.
E intuitivamente eu estou vendo, se é metade aqui, eu sei que é metade, é 15 minutos. Mas se eu não sei, se o número não é fácil de eu perceber e eu fizer a multiplicação cruzada, eu vou chegar na resposta. Então, verificando só para a gente acreditar. 4 vezes o x, 2 vezes 30. 4 vezes o meu x é 60. X é 60 dividido por 4, que resulta 15 minutos. Então, eu posso fazer de forma intuitiva, quando o número é fácil, simples, inteiro, ou posso armar a conhecida regra de 3. Tranquilo? Tranquilo. Agora, existe um outro aspecto que algumas pessoas se complicam, por simples medo, que é a grandeza inversamente proporcional. O que é isso? Grandeza inversamente proporcional é quando uma unidade, um valor aumenta e o outro diminui. Exemplo clássico. Alguém vai fazer uma colheita e vai precisar de alguns trabalhadores, algumas pessoas. E estipulou que para fazer uma colheita em algum determinado lugar, se 20 pessoas trabalharem 10 dias, a colheita ficará pronta. Mas aí foi fazer a contratação dessas pessoas e não encontrou 20 pessoas disponíveis. Encontrou só 18. São menos pessoas, não é? São menos pessoas. Então, vai demorar mais ou menos dias. Mais dias. Tem menos gente trabalhando? Vai demorar mais dias. Eu sei que esse meu número desconhecido vai ser maior. Isso é a grandeza inversamente proporcional. Um valor diminuiu, o outro eu sei que vai ter que aumentar. Isso acontece com certa frequência em muitos fenômenos desse tipo. E aí, como é que eu resolvo essa situação? Na diretamente proporcional, eu multiplicava cruzado. Na que é inversa, eu multiplico direto. E eu vou encontrar a minha resposta. Então, se eu tenho 18 vezes o x, isso é 20 vezes 10. 18x são 200. X são 200 dividido por 18, que são 100 dividido por 9, que não dá um valor exato, porque foi um exemplo que eu não pensei muito, mas tudo bem. Então, eu tenho aqui 1 vezes 9, sobrou 1, 10, 11. Não seria um valor exato, então eu poderia dizer que aproximadamente 11 dias seriam necessários com 2 pessoas a menos. Então, isto é uma grandeza inversamente proporcional. Há comparações nas grandezas com gráficos. O gráfico da grandeza diretamente proporcional é reto, do inversamente proporcional não. Mas basicamente o que vocês têm que entender é isso. Quando se lida com grandezas em programas variados, eu avalio se as coisas aumentam ou diminuem nas duas grandezas que eu tenho, ou mais grandezas, existem outras hipóteses. Se tudo tem aumento, multiplicação cruzada. Se eu tenho um lado que aumenta e outro que diminui, multiplicação reta. E eu descubro o valor. Quando o valor é mais fácil, direto, e o múltiplo ou o divisor aqui é inteiro, eu posso fazer até intuitivamente sem ter que armar conta. É isso. Agora, uma outra coisa interessante que eu lembrei de comentar. Escalas. Esse é um problema que também envolve a situação das escalas em mapas. Então, eu tenho um mapa e lá no cantinho está escrito assim, 1 para 25 mil. O que significa isso? Que cada medida naquele mapa vale 25 mil vezes mais na realidade. Perdão com a minha pronúncia. Então, se eu tenho 1 centímetro no mapa, eu terei 25 mil centímetros na vida real. E como é que eu transformo isso? Centímetro, vamos lembrar das casas. Decímetro, metro. Decâmetro e hectômetro.
Então, eu sei que 1 centímetro, né, neste exemplo, equivalem na vida real a 250 metros. Aí alguém, de repente, tem um mapa desse e pergunta, olha, a distância entre 2 pontos, 2 cidades, 2 ruas, enfim, distância entre 2 pontos, 2 lojas, é de 4 centímetros. Qual é a sua distância real? E aqui eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Se 1 centímetro vale 250 metros na vida real, 4 centímetros naquele mapa vão valer 4 vezes 250, 1.000 metros, ou, se essa for a unidade preferida, 1 quilômetro. Então, cuidado quando vocês lidarem com grandezas e vocês se depararem com essas medidas de escala de mapa ou escala de planta, planta de residência, planta de construção. É pura e simplesmente você escolher uma unidade para esse número, colocar a mesma unidade em número maior e voltar até a unidade que você prefere usar para fazer conta. Aqui no caso, eu preferi usar a unidade metros para comparar. Se fosse um número muito maior, eu poderia ter chegado em quilômetros e usar a unidade em quilômetros para comparar, tá bom? Isso é coisa que requer só prática, não é difícil não. Divirtam-se.